Vamos lá, nossa aula já está sendo gravada, vamos começar a falar um pouquinho sobre o nosso assunto. Todo mundo com seu livro em mãos, aberto na página 33. Ontem a gente viu um vídeo muito legal sobre o Oriente Médio, para a gente já ir se habituando, e eu acredito que vocês já assistiram também a minha videoaula, não já? Já assistiram? Eu vi até a metade, tio, eu não terminei. Sorry. Tá. Enfim, eu espero que os outros tenham assistido, porque eu já vou começar a falar do assunto. O ideal é ter assistido a videoaula ou, no mínimo, ter lido o assunto já. Ter pegado o livro e ter lido, né, para não ficar muito por fora. Né? Mas vamos lá. Vamos falar. Pode abrir seu livro lá na página 34, que a gente vai falar sobre a Arábia no tempo das tribos. A Arábia, né, que é onde, lógico, vivem os árabes, antes do surgimento do Islã, que a gente falou ontem sobre o Islã, uma das maiores religiões monoteístas do planeta, que acredita em Alá. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas antes do surgimento do Islã, a Arábia ela era, vamos dizer assim, muito fragmentada. Né? Não havia uma unidade, não havia uma centralização do poder, nem uma centralização religiosa. Os povos eram divididos entre os sedentários e os nômades. Os sedentários eram aqueles povos que viviam estabelecidos em cidades, né? Civilizações que habitavam num só local. Geralmente, mais na parte do litoral, nas cidades mais próximas dos mares, né? Os mares que ficam ali próximo da região da Arábia. Daqui a pouco eu vou ver o mapa. Se eu não me engano, a gente tem ali o Mar Negro, entre outros. E havia também os povos beduínos, que eram nômades, aqueles povos que viviam se deslocando, geralmente atravessando o deserto. Acredito que muitos de vocês já viram filmes que falam sobre isso, né? Aqueles povos que faziam caravanas, atravessando o deserto, né? Levando aquela fileira de camelos que levavam produtos para serem comercializados. Então os beduínos, eles eram um povo que vivia do comércio, que vivia se deslocando e geralmente acampava nos oásis. Os oásis, todo mundo já viu filme, já viu desenho, sabe que é aquela parte que tem vegetação, que fica no meio do deserto, né? Que tem vegetação, tem água, né? Tem frutas. Então, são áreas onde dá para ficar e onde é possível sobreviver. Tá. O que mais interessa para a gente na página 34? Lembrando que na minha videoaula eu já li essa parte toda e fui explicando com calma, né? Hoje eu não vou fazer isso de novo, eu não vou ter dois trabalhos. Um outro ponto muito interessante é a existência da Caba e da Pedra Negra, que na minha videoaula eu expliquei e mostrei para vocês, mas eu vou mostrar agora de novo, tá? Vou reforçar aqui. Deixa eu ajeitar a imagem e aí eu vou mostrar a minha tela para vocês. Vocês me avisem quando. Voltei, pessoal, desculpa aí. Parece bonito dentro. É que às vezes eu saio sem querer. Vocês já estão vendo minha tela?
Sim. professor. Sim. Então tá, vamos lá. Eu vou retomar algumas imagens que eu passei na minha videoaula para ilustrar essa nossa aula aqui. Essa imagem aqui ela é muito parecida com a que está na página 34 do livro de vocês. Eu acredito que vocês estão com o livro em mãos e vão conseguir perceber. Essa aqui, esse prédiozinho, esse santuário quadrado, é a famosa Caba. É a Caba. É um local sagrado para os muçulmanos, mas ainda não estamos falando de muçulmanos. A gente está se referindo ao período anterior ao surgimento do Islã. Esse local já era sagrado. Ele se localiza na cidade de Meca, na Arábia, e lá ficava, dentro da Caba, ficava a Pedra Negra. Provavelmente um meteorito. Tem uma imagem da Pedra Negra aqui para vocês também. Essa é a Pedra Negra. Estão vendo? Ela fica dentro de um suporte, assim, ele é bem grande. É quase assim do tamanho de... Mas, professor, tudo isso é pedra ou só esse título aí dentro? Não, é só essa parte de dentro. É um meteorito. Tá. E essa parte de fora aí é só um adereço para fazer tipo uma exposição da pedra. A pedra fica lá dentro. Entenderam? O problema é... Problema não. A questão é que essa pedra ela era cultuada como se ela fosse um deus. Naquele momento, antes do surgimento do Islã, a religião ela não era unificada, não havia uma única religião, e geralmente as pessoas elas eram pagãs ou politeístas. Elas acreditavam em vários deuses: Deus do fogo, Deus do vento, né, as forças da natureza, e a Pedra Negra ela era cultuada em todo, vamos dizer assim, em toda aquela região da Arábia. Por isso, milhares de pessoas viajavam para Meca para ver a Caba e ver a Pedra Negra. Ok? Isso fazia com que a economia fosse muito movimentada nessa região, porque as pessoas viajavam e lá em Meca eles iam gastar dinheiro, eles iam comprar, eles iam passear, e a pedra fazia com que a economia girasse e Meca se tornasse uma das principais cidades da região. Tudo bem até aí? Podemos falar agora do Maomé? Pode, tio. Pode, tio. Tá, esse é o Rito. Deixa eu voltar aqui. Vamos falar desse cara aqui, o Maomé. O Maomé, ele era um jovem que tinha uma vida muito simples, né, durante muito tempo. Ele era órfão do pai e da mãe desde os 7 anos de idade. Essa história é contada na página 35. Né? E aí ele teve uma vida simples. Ele era um pastor, né, um pastor provavelmente um pastor de ovelhas, e também cameleiro, que era aquele cara que criava camelos. O camelo é um animal muito importante para a região. E o Maomé, ele vai ter uma revelação. Antes disso, ele se casa, muito jovem. Ele se casa aos 25 anos com uma viúva que tinha uma certa quantidade de dinheiro. Não era rica, mas ela tinha uma vida boa. E isso fez com que ele também tivesse uma vida muito confortável, não precisando mais trabalhar fazendo viagens. Ele então pôde se devotar à meditação. Ele meditava muito, ele passava muitas horas em oração. E num desses momentos de meditação dele, ele recebeu um chamado, uma revelação. O anjo Gabriel apareceu para ele e deu uma orientação. E ele teria falado o seguinte para o Maomé: só há um Deus, que é Alá. Essa foi a chamada iluminação do profeta. Só há um Deus, que é Alá, e Maomé é o seu profeta. Olha o que ele falou. Só havia um Deus. E o profeta desse Deus era ele, Maomé. Já pensou a responsabilidade que botaram nas costas do cara? Lembrando que as pessoas naquela época
eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E aí ele tinha a missão de difundir essa nova religião que acreditava em um só Deus. O que, é claro, gerou muita resistência por parte da população. Maomé chegou a duvidar do que tinha ocorrido com ele. Ele temia ser hostilizado e ridicularizado pelo povo. No entanto, incentivado pela mulher e por seu primo irmão Ali, iniciou a pregação, partindo de sua cidade, Meca, em 613. Até aí, tudo ok? Estão compreendendo? Pessoal, estou falando com vocês. Sim, Sim, professor. Tô entendendo, né? Tá, eu quero ouvir vocês. Vamos conversar. E vamos liberar essa câmera aí, que é a regra da nossa aula, que pouca gente está cumprindo. Para não dizer que ninguém está cumprindo. Tô olhando aqui todo mundo, ó. Vou fazer a chamada. O Bruno. Presente. Cadê a câmera? Pera aí, eu já volto. Felipe Luan. Não presente. Cadê a câmera? Vitinho. Arthur. Bruno, Camila. Porque senão eu nem sei se vocês estão aí, se vocês dormiram. Porque já me falaram aí que tem gente que dorme, nem fiquei sabendo aí mais cedo. A Larissa me contou que tem gente que tá dormindo na aula. Como é que eu vou saber? É ela que dorme. Isso quando vocês não dão o desdobro que a internet caiu, né? Vocês viram aquele vídeo do TikTok? TikTok. Hein? Professor? No final da aula eu vou mostrar pra vocês. Fala. A Larissa não professor? sabe o que é TikTok. Eita, Fala, TikTok. Francisco. Tio. Fala, Bruno. É que eu posso mostrar minha gata, que ela é mais bonita que eu. Eu vou mostrar aqui minha gata. Pode também. Porque eu ganhei uma gata ontem. Pode. Aqui, ó. Parece, filha? Filha, aparece. Marca a presença pra sua mãe, pelo amor de Deus. Só Vem tô cá, vendo, vem. só tô vendo o teto. Olha, linda ela. Amor, marca a aula pra sua mãe, pelo amor de Deus. Fala, Bruno. Fala, Bruno. Vem cá, vem. Pinche aí, ó. Pinche aí, ó. Não, deixa aqui. É que eu queria saber por que a Alice não tava entrando, mas ela já entrou já. É, agora que apareceu. É porque, Bruno, quando eu espelho a minha tela, quando eu passo um vídeo, não aparece para eu aceitar ninguém. Entendeu? Ai, então eu acho que foi a mesma coisa comigo na do professor de português. É, pois é. Eu passei quase 10 minutos, ninguém me aceitou. É, porque quando a gente tá passando alguma coisa, não dá opção. Tem que estar aqui nessa tela que eu tô agora, do Meet mesmo, para poder aparecer e eu aceitar. Vamos lá, vamos retornar. Ah, Vamos retornar. vamos. Até agora tudo bem, né? Todo mundo compreendeu sobre como era como era o mundo islâmico, ou melhor, o mundo árabe antes. E aí veio o surgimento de Maomé. Lá na página 36, vocês podem até acompanhar a leitura aqui comigo, tá? A religião ensinada por Maomé foi chamada muçulmana, de muslim, que significa aquele que crê, e islâmica, de Islã, submissão à vontade de Deus, ou maometana. Só uma coisinha, pessoal. O Islã, o Deus Alá, ele é o mesmo Deus, vamos dizer assim, do Antigo Testamento cristão. É o mesmo Deus. A diferença é que os muçulmanos não acreditam que Jesus era o Filho de Deus. Eles acreditam que Jesus era só um profeta. E nem era o maior profeta, porque o maior, para eles, é o Maomé. Então há essa diferença. É o mesmo Deus,
esse Deus que os cristãos, né, nós que somos cristãos, acreditamos, mas a parte de Jesus eles não concordam e eles não acreditam. Essa que é a grande diferenciação. Mas o Alá é o mesmo Deus Jeová, ou Javé, dos cristãos. Tudo certo até agora? Defendendo a afirmação de que Deus é único e é o Deus do patriarca Abraão, das ideias básicas do islamismo refletem influências dos primitivos cultos árabes, do judaísmo e do cristianismo. O profeta condenou a idolatria da Kaaba, afirmando que ela deveria ser convertida em centro de orações ao seu Deus, chamado de Alá, e propôs a simplicidade nos ensinamentos da fé. Há, na doutrina islâmica, 5 regras essenciais que podem ser assim resumidas. Todo mundo acompanha lá na página 36. Vamos lá. As 5 principais regras, os 5 preceitos do Islã. Crê em Alá, único Deus, e em seu profeta, Maomé. Esse é o principal preceito. Crer em Alá como um único Deus, não há outros deuses. E o seu profeta é o próprio Maomé. 2. Trilhar o caminho da generosidade, dando esmolas de acordo com as suas posses. Você deve ser generoso e dar esmola de acordo com as posses. Se você tiver muitas posses, você dá muita esmola. Se tiver pouco, você dá pouca esmola. Orar 5 vezes ao dia, voltado em direção a Meca. Enquanto eu falo aqui, eu quero deixar uma imagem para vocês que é do Alcorão. Peraí. Já estão vendo, né? Sim. Esse aqui é o Alcorão ou Corão, o livro sagrado do islamismo. E aqui tem uma mulher com o Alcorão na mão. Esse é bem interessante, esse terceiro que eu li agora para vocês. Orar 5 vezes ao dia em direção a Meca. O que é a Meca mesmo, galera? Hein, Larissa? Hein, Bruno? É como se fosse a Bíblia deles lá. Não. A Meca é a cidade sagrada do Meca. Islã. A Meca. Pensei que você estava falando do livro. Não, 5 vezes ao dia, a pessoa que é muçulmana, ela tem que parar tudo que ela está fazendo, tem uns horários determinados. E ela deve orar ajoelhado em direção a Meca. 5 vezes ao dia. Como eles sabem para onde fica a Meca, cara, eu não faço ideia. Mas eles se viram em direção a Meca e eles fazem as orações deles. 4. Respeitar o jejum no mês do Ramadã, o mês sagrado do Islã. Eles fazem jejum. E a 5ª, essa é muito interessante também. O 5º preceito. Ir a Meca em peregrinação pelo menos uma vez na vida, se houver condições físicas e econômicas para isso. Como tem muçulmano em todo lugar do mundo, faz parte do preceito do Islã que essa pessoa viaje pelo menos uma vez até a Meca, até a cidade sagrada do Islã. Mas se ela não tiver dinheiro, por exemplo, eu sou muçulmano, eu moro em Bragança, no Pará, Brasil. Se eu não tiver dinheiro, eu não sou obrigado. Mas se eu tiver condições, eu tenho que ir pelo menos uma vez na vida visitar a cidade sagrada. Interessante, né? Mas, tipo, eles vão saber se tu tem condição ou eles botam tanta Allah pressão sabe. que fica na tua consciência. Não, pois é, mas aí é isso, tipo, ninguém vai estar lá anotando se tu foi ou não. Não, Eu acho que vai da consciência da pessoa, né?
Acho Sim, que vai sim. depender da pessoa, tipo, se é uma regra, uma lei e tal, por causa do que eles acreditam, eles vão, entendeu? É a mesma coisa do cristianismo. Mesma coisa. Tu tem os preceitos. Não pecar, não fazer besteira fora do casamento, não fazer isso, não fazer aquilo. Só que não existe um fiscal de Deus te olhando 24 horas, falando: olha, Larissa, tô vendo aí o que você tá fazendo. Não existe isso. É a tua própria consciência que faz com que tu lide e também a crença de que um dia tu vai responder pelos teus atos. Se a pessoa ela crê naquilo, ela sabe que um dia vai ter um juízo, um dia vai ter um julgamento. E aí é que entra tudo aquilo que tu fez durante tua vida, mesmo que não há ninguém te obrigando a fazer nada. Tu pode fazer ou não, mas se você crê que existe uma força superior, um dia você pode ter que prestar contas. É assim em todas as religiões. Não precisa ter alguém para te fazer obedecer, entendeu? Certo? Certo. Continuando, Entendi. ali na página 36. As revelações foram escritas pelos seguidores de Maomé em 653, após a morte do profeta, em um livro que foi chamado de Corão ou Alcorão, que significa leitura ou recitação. Além dos preceitos religiosos, o livro contém orientações de caráter moral e social, como a proibição de comer carne de porco, ingerir bebidas alcoólicas, praticar jogos de azar e a permissão para a prática da poligamia e a adoção do trabalho escravo, além de prever punição severa para a prática do roubo. O Alcorão, ele não vai diferir muito da Bíblia. Ele vai também estabelecer o que que você pode fazer, o que que você não pode, o que que é permitido e o que não é permitido. Só que podemos dizer que os muçulmanos eles são bem mais rígidos, eles são bem mais rigorosos no cumprimento das leis do Alcorão. Tudo certo até agora? Tá sim. Vamos lá, Tudo sim. últimos minutos para a gente tirar as dúvidas. Francisco Rian. Professor, Oi. o que é jejum do mês de eu- Ramadã? O mês do Ramadã é o mês sagrado do Islã. Nesse mês, se eu não me engano, é o mês de novembro. Esse mês, os islâmicos, os muçulmanos, eles devem fazer jejum. Jejuar é você abdicar de. Geralmente o jejum é ligado à alimentação. Significa você comer pouco. Em várias crenças religiosas, inclusive no cristianismo, você se alimentar pouco durante um certo período é uma forma de você fortalecer a sua espiritualidade. Você meio que enfraquece o corpo e fortalece seu espírito. E essa que é a ideia do jejum. Você comer pouco. Em algumas religiões, o jejum ele é tão rigoroso que a pessoa ela literalmente só vive durante um tempo comendo pão e bebendo água. Isso é jejum. É. Ok. Já algumas outras visões mais modernas dizem que tu pode jejuar de coisas que tu gosta. Por exemplo, eu vou jejuar de celular. Eu vou passar uma semana sem celular para eu poder me fortalecer espiritualmente. Em vez de ficar no celular, eu vou ficar em oração. Esse é um jejum numa visão mais contemporânea da ideia. Já não é ligada mais só à alimentação, mas a alguma coisa que tu quer abdicar durante um tempo da tua vida. Certo? Ah, tá. Mais alguma dúvida? Não. Então tá, eu quero mostrar um videozinho para vocês antes de acabar aqui o nosso período da aula, tá? Espera aí rapidinho.